Imagine o seguinte, você está presa, seu corpo começa a perder os movimentos e de longe, um perseguidor implacável se aproxima cada vez mais. É exatamente essa sensação aterradora que não se mexa entrega do começo ao fim. O filme que estreou na Netflix foi produzido por ninguém menos que o Sam Raimi, que é famoso por clássicos como Evil Dead e o último, como chama aquele filme? Doutor Estranho. E aqui ele consegue fazer algo raro no gênero de suspense e do terror, deixar o espectador completamente paralisado de tensão. E o jogo de palavras não poderia ser mais apropriado. Dirigido por Brian Netto e Adam Schindler, o filme nos leva para o pesadelo pessoal da Iris, que é vivida de forma brilhante no filme pela Kelsey Ashbille, uma mulher que, em meio a um luto devastador, decide se isolar em uma trilha na floresta. Claro que isso não vai dar bom. No entanto, essa fuga rápida da realidade acaba se transformando em um cenário de terror absoluto quando ela é injetada com um agente paralisante por um estranho. A partir desse ponto, a trama se desenrola quase em tempo real. Você que está assistindo sente o tempo escoando junto com a protagonista, já que a droga começa a tomar conta do seu corpo, limitando seus movimentos, enquanto o tal assassino fica esperando, fica à espreita. O que torna Não Se Mexa um filme tão único dentro do catálogo da Netflix é justamente esse conceito da paralisia. A ideia de estar completamente vulnerável sem poder lutar ou fugir já seria angustiante o suficiente, mas os diretores conseguem levar isso a um outro nível aqui. A tensão é bem constante durante toda a história e o filme é uma verdadeira aula de como construir um suspense que não permite que o espectador relaxe nem por um segundo. Sam Raimi, o produtor, comentou em algumas entrevistas que ele tinha o receio de que o público perdesse o interesse, já que a protagonista fica parada por uma grande parte do filme. No entanto, o que a gente vê na tela é justamente o contrário. Essa limitação física só aumenta o desespero, tornando cada segundo ainda mais eletrizante. A performance da Kelsey Ashbille é, sem dúvida, o ponto alto do filme. Interpretar uma personagem cujas capacidades físicas estão progressivamente sendo tiradas dela exige uma habilidade única, e a atriz consegue entregar isso com maestria. Ela consegue transmitir a luta interna e o terror da sua situação com pequenos gestos e expressões, já que o uso do seu corpo vai ficando cada vez mais restrito à medida que a história avança. É uma atuação contida, mas cheia de nuances emocionais, e portanto, ótima. É exatamente isso que faz o espectador se conectar de uma forma tão visceral com a personagem, a Iris. Você sente a frustração e o desespero dela como se estivesse lá junto com ela, preso na floresta. Outro destaque é o Finn Wittrock, que você provavelmente deve conhecer de coisas que o Ryan Murphy fez por aí. Ele interpreta aqui um personagem enigmático e ameaçador. Sua presença em cena é perturbadora e ele consegue equilibrar um comportamento calmo com uma ameaça constante, o que torna cada interação com Iris ainda mais tensa. A dinâmica entre Wittrock e Ashbille é fascinante, e ambos elevam o filme dando profundidade aos seus personagens em meio a um enredo que poderia facilmente se basear apenas no conceito de ação e fuga, como muitos dos filmes de ação e terror que a gente vê por aí. Visualmente, Não Se Mexa também é impressionante. O cenário da floresta não apenas é um pano de fundo, ele também funciona como quase um personagem próprio do filme, isolando a Iris e tornando a sua situação cada vez mais claustrofóbica. A fotografia captura tanto a beleza, dessa floresta, como também a ameaça que a natureza pode representar. E os diretores do filme fazem uso inteligente de planos fechados para intensificar a sensação de vulnerabilidade da protagonista. Quando você pensa que não há mais como piorar as coisas, os diretores desafiam suas próprias regras, colocando Iris em situações ainda mais desesperadoras. Então, é um jogo constante que a gente fica pensando, como é que ela vai sair dessa? E a resposta nunca é óbvia. E por falar em reviravoltas, o roteiro é outro ponto forte do filme. Ele segue uma estrutura simples, mas que é bastante eficaz e que mantém o ritmo o tempo todo acelerado. O fato de o filme se passar praticamente em tempo real dá uma sensação de urgência que raramente a gente vê em filmes de terror ou suspense, principalmente os atuais. Esse aqui é um thriller ágil, que sabe exatamente onde quer chegar e não perde tempo com subtramas desnecessárias. A economia narrativa é um grande acerto, e cada minuto conta para construir a tensão que culmina em um desfecho que, embora seja impactante, não recorre a grandes efeitos ou surpresas forçadas. Se você gosta de filmes que jogam com as emoções de quem está assistindo e também gosta de explorar os limites do que uma pessoa pode suportar em termos físicos e mentais, Não Se Mexa vai te deixar grudado na tela. A produção de Sam Raimi também não decepciona, trazendo aquele toque clássico de suspense psicológico que o diretor consegue tão bem nas obras que ele mesmo dirige, mas com uma roupagem que pode ser considerada mais nova e mais instigante.
A direção segura dos diretores, aliada a atuações de peso, né, da dupla principal, fazem deste filme uma experiência envolvente e, por que não, perturbadora, que consegue ser tão emocionante quanto emocionalmente ressonante. Por fim, vale destacar a capacidade do filme em fazer a gente refletir sobre as nossas próprias limitações e medos. Ao longo da história, Não Se Mexa explora a ideia da paralisia tanto de forma física quanto emocional. A Iris, ao lidar com o seu luto, né, que é uma parte integrante da história, já se encontra, de certa forma, paralisada pela dor antes mesmo de ser injetada com o agente que paralisa o corpo. É essa metáfora, que é bastante sutil, que enriquece a narrativa, dando mais camadas para um filme que poderia se contentar apenas em ser só mais um thriller de sobrevivência. Então, se você gosta de filmes assim, Não Se Mexa é aquele tipo de filme que vai fazer você pensar 2 vezes antes de piscar. Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ajude o canal 5 Tons a chegar a cada vez mais pessoas. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê.